Olá a todos, vamos dar sequência à nossa disciplina de geração e distribuição de vapor da Faculdade SATIC. E agora nós vamos entrar na parte de distribuição e utilização de vapor. A gente viu durante toda a primeira parte do semestre a parte de geração de vapor, onde a gente estudou os dispositivos de geração, principalmente as caldeiras, né? Os tipos de caldeiras, as tecnologias disponíveis. E agora então a gente, depois de já ter produzido o vapor, né, entendido como que é feita a produção e calculada a parte termodinâmica dos equipamentos, a gente vai poder ir para a parte de distribuição. O que é a distribuição de vapor? A distribuição de vapor são as tubulações que existem nas empresas, nas fábricas, né, que carregam o vapor produzido pelas caldeiras até os pontos de utilização. Então a gente vai aprender a fazer um dimensionamento de uma tubulação, a fazer uma estimativa de isolamento térmico, quais são as principais características dela, por onde fazer os acessos, por evitar problemas, né? E depois a parte de condensado também, a gente vai ver toda essa parte das linhas de transmissão do vapor. Então, começando a parte de distribuição de vapor, a primeira coisa que a gente vai ver são as linhas de vapor. As linhas de vapor, elas são as tubulações, como eu já falei, encarregadas de estar levando o vapor do nosso produtor, do nosso dispositivo de geração, até um ponto de utilização, que pode ser uma cozinha, pode ser um aquecedor, pode ser qualquer equipamento que necessite desse vapor, uma turbina. Então, basicamente, as linhas de vapor elas são divididas em principais e secundárias, onde a linha principal, claro, é uma linha mestre, é como se fosse uma fiação elétrica, né, onde você sai da entrada de energia com uma tubulação ou um fio mais grosso, né, e depois você vai derivando aquele fio para pontos específicos de utilização, utilizando cabeamentos menos espessos, né, porque não é necessário. Então, do mesmo modo para o vapor, você vai ter uma linha mais espessa, mais grossa, que a gente chama de linha principal, e as linhas secundárias você vai derivando próximo do seu ponto de utilização apenas o diâmetro que seja necessário para retirada do vapor naquela linha principal. Então as linhas principais fazem a ligação na área de geração às áreas de utilização e as linhas secundárias fazem a ligação da linha principal e os equipamentos de consumo. Procurando captar o vapor livre do condensado, as linhas secundárias, ou seja, as linhas que vão unir a linha de vapor primária principal com o meu ponto, elas são conectadas na parte superior, uma vez que todo o condensado que for produzido na minha linha de vapor, que sempre nas linhas de vapor vão ter formação de condensado, a gente está sempre, por mais que seja bem isolado, perdendo energia para o ambiente externo, então vai estar formando vapor, o filme de vapor, e o filme de vapor, por ser mais denso que o vapor, a água na forma de vapor, ele acaba se deslocando pela parte inferior das tubulações, né, pelo efeito da gravidade. Então, quando você vai fazer a captação do vapor, está aqui a sua linha, eventualmente vai ter algum condensado aqui embaixo, você vai fazer a captação da linha secundária sempre pela parte superior, como está mostrando ali na figurinha, né? Ficou bem ruim esse meu desenho, mas sempre pela parte superior, evitando assim o captação de condensado pelas linhas. O condensado interfere desfavoravelmente no fluxo de vapor e nos processos de transferência de calor. A gente vai estudar especificamente a parte de condensado mais para frente, tá? Então, sempre evitar o carregamento do vapor condensado para seus pontos de utilização. Isso a gente está evitando desde lá da caldeira, né? Com os eliminadores de vapor lá. Desculpa, os eliminadores de condensado. Quando alguma partícula de água tenta se deslocar para a parte do tubo de saída, a gente coloca alguns dispositivos para proteger o nosso sistema de arraste de partículas de água, evitar. Tubulações, então.
As tubulações são dimensionadas, né, de acordo com a necessidade da utilização de vapor. E como preocupação inicial é definir sempre as velocidades adequadas ao fluxo de vapor. De ordem técnico-econômica, a gente tem que sempre evitar tubulações muito pequenas ou muito grandes, sempre trabalhar com uma margem adequada de diâmetro de tubulações que vai atender a demanda de vapor, sem ter velocidades muito altas, que são as tubulações subdimensionadas, onde essas velocidades muito altas elas podem fazer ruído sônico e tá fazendo também vibrações excessivas que podem estar atrapalhando, né, o funcionamento da sua empresa. Elas vão provocar certamente altas perdas de carga, porque tem diâmetros menores, né? E incorrer também em erosão. Lembrando que o vapor que a gente produz lá nas caldeiras, ele sempre, por mais que você cuide, acaba arrastando os famosos alumínio silicatos, que são compostos à base de alumínio e silício, né? E silício, para quem não sabe, areia é basicamente formada de silício, então são compostos bastante agressivos aí quando você coloca em choque com um metal, por exemplo, então vai formar erosão, vai erodir as paredes das suas curvas, principalmente onde tem maiores ataques desses componentes em alta velocidade. Pelo outro lado, as tubulações superdimensionadas, elas vão ter aí incorrer em custos altos, né? Embora elas não interfiram diretamente no funcionamento normal da instalação. É claro que existem recomendações de velocidades, então fazer um diâmetro muito grande, além de você estar gastando demais, você está aumentando também demais a área de exposição e troca, né? Então você vai também estar tendo que gastar bastante com o isolamento externo que você vai precisar fazer para proteger esse tubo de perder muita energia para o ambiente externo. Então, para fazer o dimensionamento dessas tubulações, existem basicamente dois métodos que são empregados para dimensionamento: o método da velocidade e o método das perdas de carga. O método da velocidade ele é mais simples, tá? Ele simplesmente faz uma relação do volume específico, que é o quanto de volume o vapor ocupa por quilograma, que é o contrário da densidade, né? Ou massa específica. Então, a massa específica é 1 sobre, deixa eu escrever aqui para vocês, a massa específica, o nosso ρ, é 1 sobre o nosso volume específico, se vocês lembrar. Então, a unidade da densidade é quilogramas por metro cúbico, enquanto a do volume específico vai ser metros cúbicos por quilograma. Só para lembrar disso aqui. Então, seguindo, ela se baseia na relação do volume específico pela área, né, uma taxa de fluxo que a gente chama, né? O fluxo é a quantidade de massa que está passando por segundo por uma área conhecida. Então ela vai atender faixas específicas de velocidade, como por exemplo para vapor saturado de 15 a 40 metros por segundo e para vapor superaquecido de 30 a 60 metros por segundo. As faixas de limite e limites de velocidade são aceitáveis são atribuídas devido principalmente a problemas de barulho, como a gente comentou, se ela for subdimensionada, e erosão nas paredes dos tubos. Claro, levando em conta também superdimensionamento e evitando custos, né? A fixação da velocidade dependerá de critérios do projetista, lembrando que esses valores de velocidade são valores usuais. Se você tiver um equipamento especial que demande vapor a velocidades diferentes, faça, mas faça com segurança, utilize materiais com capacidade de suportar aquelas velocidades, né? E a gente sabe que existem projetos especiais, né? A gente acabou de ver o lançamento de um foguete lá da SpaceX agora no último final de semana, e a gente sabe que lá existe muita coisa diferente do usual, né? Não se usa cálculo de engenharia tradicional, quer dizer, até usa cálculo de engenharia tradicional, mas não se usam componentes tradicionais da indústria lá, são todas peças especiais. Então, se você tiver uma operação especial, nada impede de você trabalhar com velocidades diferentes dessas recomendadas, mas quando são aplicações clássicas, né, típicas, essas velocidades são muito bem recomendadas.
Visando minimizar o barulho, por exemplo, alguns processos de aquecimento trabalham com velocidades de vapor entre 10 e 20 metros por segundo. Né? Normalmente se utiliza vapor saturado para aquecimento, então trabalha-se com velocidades mais baixas para evitar barulho. Tubulação de alta pressão em turbinas admitem-se velocidades superiores a 100 metros por segundo. Bem comum em turbinas de alto desempenho, as mais modernas que a gente tem aí. O método das perdas de carga é aplicado quando é fundamental a obtenção das pressões e temperaturas pré-determinadas ao final da linha de vapor. Quando você precisa saber qual é a pressão que está saindo lá, esse método das perdas de carga vai se aplicar. Ele vai somando as perdas de carga durante a linha e a gente vai ver depois como que funciona. Dimensionamento do diâmetro interno. Então, quando você vai fazer um dimensionamento do diâmetro de uma tubulação, você vai usar a equação da continuidade, que é a nossa vazão de vapor em kg por segundo, ou taxa de vapor, kg por segundo, que nada mais é uma integral que depende da densidade do nosso vapor, as condições do nosso vapor, né, a velocidade do nosso vapor e também a derivada da área da seção do tubo que a gente está trabalhando. Então, trazendo para miúdos aqui, desenvolvendo essa equação da continuidade, a gente consegue enxergar que o diâmetro interno da nossa tubulação nada mais é que a raiz quadrada de 4 vezes essa vazão de vapor, ou taxa de vapor em kg por segundo, dividido por π vezes a densidade do nosso vapor, vezes a velocidade que a gente determinou. Lembrando que para esse tipo de dimensionamento a gente vai ter que definir uma velocidade, então faz parte do método da velocidade. Portanto, para o cálculo de diâmetro interno, o projetista deve pré-fixar esse valor de velocidade dentro das faixas especificadas, né, que a gente viu no slide anterior. Importante lembrar que o dimensionamento pelo método da velocidade não prevê comprimento de tubulação e, consequentemente, ele não prevê as perdas de carga. Então, você tem que fazer um cálculo depois e estimar uma perda de carga média aí da tubulação que você selecionou. Se houver necessidade, utilizar velocidades próximas a 15 metros por segundo para evitar maiores perdas no final de linha. Então, ele sempre indica, claro, você tentar trabalhar com as velocidades mais baixas para evitar os problemas de barulho e de turbulência, né? Barulho e vibração, e erosão também. Certo? As mesmas velocidades podem ser utilizadas quando se quer evitar umidade proveniente da caldeira, ou seja, arraste de partículas de água da caldeira. Especificação dos tubos. Então, você já dimensionou o seu diâmetro, agora vamos especificar o diâmetro, especificar o tubo, né? Os tubos que compõem o sistema de distribuição de vapor devem ser especificados com base em valores pré-determinados no início do projeto. A gente sabe que as tubulações já são padronizadas, né? Então elas têm tabelas que a gente precisamos respeitar. E também a gente precisa saber as propriedades termodinâmicas do vapor e características físicas do material que a gente vai utilizar para fazer essa aplicação. Se é uma aplicação alimentícia, a gente precisa trabalhar com aço inox, por norma, né? Se é uma aplicação ordinária, a gente pode trabalhar com aços mais ordinários, 1020, por exemplo, 1045, principalmente 1020 é muito utilizado pela maleabilidade, facilidade de solda, etc. Os padrões atuais, os tubos são designados pelo diâmetro nominal e o número de série, que a gente chama de schedule, tá? O schedule. Para o mesmo diâmetro nominal, corresponderá um diâmetro externo fixo e uma série opcional de diâmetros internos, ou seja, a variação padronizada das espessuras do tubo. O que quer dizer na prática? Na prática, um tubo desse vai ter sempre um diâmetro externo fixo a partir da schedule, da série dele. E você vai definir o diâmetro interno a partir do nosso cálculo que a gente fez. Então você vai definir a série, o diâmetro interno, e você consegue selecionar a tubulação que você deseja utilizar. Lembrando que esse diâmetro nominal que eles informam nas tabelas não é um valor físico, não é uma questão física, né? É só um valor intermediário entre o diâmetro interno e o diâmetro externo, apenas para a questão de nomenclatura.